Então, eu vou estar falando hoje sobre limites. Limites é um tema um pouco controverso, polêmico, porque houve um tempo em que ficou super em alta, principalmente em psicólogos, coaches, pedagogos, onde falavam que tudo era limite. Você tem que aprender a dizer sim, tem que aprender a dizer não. Como ter um relacionamento saudável com o outro, até onde ir, até onde não ir. Então, eu não vou falar sobre isso, tá? Eu vou falar de limites, mas eu vou falar de limites desde uma perspectiva espiritual. Se vai chegar no outro ponto, só Deus sabe, mas não é o foco dessa pregação, tá? Então, eu gostaria que você se dispusesse para aprender. Quem aqui fez parte da época que fizeram um curso de limites na igreja? Alguns. Eu não fazia parte da igreja, não sei como foi o curso, mas eu sei que houve um tempo em que esse conceito de limites foi muito aplicado, mas que também em muitas pessoas gerou uma resistência, gerou um extremismo sobre como aplicar ou não aplicar. Então, eu gostaria que você desse uma oportunidade à palavra do Senhor de chegar. Se você é do grupo que não gosta desse assunto, tipo, eu não gostei, eu não gosto como é falado de limites, eu queria pedir para você nessa manhã, dá uma oportunidade para que o Espírito do Senhor ministre em seu coração a parte boa que há nos limites. E eu acho que vocês, até o final da pregação, vão concordar comigo que tem algo muito bom no limite. Pode ser? Senhor, eu oro por cada pessoa que está neste lugar. Eu te peço, Deus, que a verdade da Tua palavra e do Teu Espírito ministre os corações. Senhor, Tua palavra é a única que pode trazer verdade e Teu Espírito é o único que convence. Então, Senhor, eu reconheço essa dependência que eu tenho de Ti. Eu reconheço o quanto, Senhor, eu preciso nessa manhã que seja Teu Espírito ministrando a igreja. E eu te agradeço por isso, no nome de Jesus. Amém. Quando falamos de limites, falamos de uma palavra que tem sua origem no latim. Esta palavra significa fronteira ou a mesma palavra, limite. E essa raiz também está relacionada com limite, limitar e delimitar, que expressa a ideia de marcar ou estabelecer fronteiras ou restrições. Esse conceito de limite, ele sempre existiu. Mas como eu já falei, ele tornou-se muito mais famoso nos últimos tempos e ele ficou muito atrelado ao relacionamento humano e à formação de pais e filhos. Foi uma época que o enfoque tudo de limites ficou. Como ter relacionamentos saudáveis e como se relacionar com o outro. Mas a verdade é que Deus é um Deus de limites. E essa ideia de limitar vem da própria natureza de Deus. Limites, o primeiro limite, gente, nós já encontramos em Gênesis capítulo 1. Antes da criação do homem, antes de aparecer os grandes fatos bíblicos, limites já tinham acontecido. Eu vou mostrar para vocês. Gênesis capítulo 1, versículo 4 diz: E viu Deus que era boa a luz, e fez Deus separação entre a luz e as trevas. O que quer dizer isso? Ele falou para a luz: luz, fica aqui. Trevas, fica aqui. Ele estabeleceu um limite. Aí ele continua com sua criação. Versículos 6 e 7. E disse Deus:
haja uma expansão no meio das águas, e haja separação entre as águas e águas. E fez Deus a expansão, e fez separação entre as águas que estavam debaixo da expansão e as águas que estavam sobre a expansão. E assim foi. A criação toda teve a intervenção de Deus no estabelecimento de limites. Ele disse até onde ir e até onde não ir. Deus foi a primeira pessoa que disse: limites são importantes se eles precisam acontecer. Eu não sei quantos aqui já passaram por fronteiras. Passar por fronteiras é uma coisa estranha. Se você vai de avião, você nem vai perceber, porque você já vai chegar no outro território. Mas se você faz um passe de fronteira terrestre, é um trem muito estranho, gente. É basicamente assim funciona a troca de países. Você está no Brasil. Agora você está no Paraguai. Nada aconteceu. Não há um evento miraculoso de nada. Você só deu um passo. Mas, política e geograficamente, você fez a ultrapassagem de uma fronteira. Se você fizer uma mancada aqui, você já vai ser julgado no Paraguai. Se você fizer aqui, vai ser no Brasil. E aplica mesmo, gente. Tem fronteiras que são um pouquinho maiores e é uma ponte. Você caminha a ponte, chegou no outro lado, mas não é a ponte. Falando daqui até o negócio da mídia. Isso aqui é o limbo. Do nada você está em outro país e se você responde às leis que há no outro território. Sempre existiram nas fronteiras. O que limita a fronteira da sua casa? O muro, o portão. Você está comunicando a todas as pessoas ao seu redor que a partir daquele lugar é seu território e ninguém pode ultrapassar. Então, basicamente, tudo que nós fazemos na organização de Deus tem uma forma de acontecer. E Deus deixou limites e fronteiras sobre tudo o que nós fazemos. Então, nós estamos numa série que se chama Mudando a Dieta. O nome foi dado pela referência bíblica que há em 1 Coríntios 3, nos versículos 1 e 2. 1 Coríntios 3, 1 e 2 diz assim: Eu, irmãos, não pude falar a vós como a espirituais, mas como a carnais, como a bebês em Cristo. Eu alimentei-vos com leite e não com alimento sólido, porque até agora não foste capazes de suportar, nem mesmo agora sois capazes. Essa é a base bíblica que dá fundamento a esta série. O que nós entendimos? Os membros, nossos discípulos da Ágape, já estão em tempo de receber alimento sólido. Não precisa mais simplesmente ser alimentados com leite. Não tem como você manter seu bebê depois de 6 meses na base do leite. Você até segura mais alguns meses. Eu não sei as implicações, mas eu acho que depois de, 8 meses, você só dando leite, esse seu bebê vai entrar em um estado de subnutrição, certo? Então, há um momento da nossa caminhada que nós precisamos ser alimentados de uma forma sólida e dar conta de suportar. Esse é o mais importante. Não é somente você receber o alimento, mas é seu corpo suportar
isso que você está comendo. Então, nós estamos falando de conceitos não mais de novos crentes. Se você é novo, primeiro eu quero que você saiba, seja muito bem-vindo. Estamos muito felizes de vocês estarem aqui. Essa pregação vai te servir, mas Deus não irá requerer, porque você é novo. O sólido dessa pregação é para o discípulo, para o mais velho, para o que está caminhando há mais um tempo. E nós estamos dizendo, é tempo de crescer. Então, falamos de honestidade, depois falamos de sexualidade, semana passada falamos de integridade e hoje vamos falar de limites, que são áreas do discípulo que deveriam estar bem alinhadas. Então, ao falar de limites, eu vou falar sobre limites de uma perspectiva bíblica. E a perspectiva bíblica vem daquele Deus que, desde que começou sua obra criativa, ele já deixou limites e deixou fronteiras onde nenhum de nós poderia passar. Porque o que acontece se nós simplesmente falássemos de limites desde uma perspectiva humana? Eu posso vir aqui, trazer um conceito vindo do humanismo sobre limites, vão por mim, eu até arranjo alguns versículos que vão encaixar, mas ela não vai ser funcional para vocês. Veja bem, vamos supor que hoje falássemos sobre limites pais e filhos. E eu diga para você, pai, é muito importante que você dê limite para seu filho e você saiba falar não. É bom fazer isso? É bom. Mas, qual é o critério desse pai para dar o limite se ele não conhecer qual foi o limite que Deus estabeleceu para cada uma das áreas? E é por isso que o conceito de limite secular é tão perigoso, porque ele parte do achismo de cada pessoa. Eu acho que é assim. Eu imagino que esse deve ser o limite. Vocês já pensaram? Você consegue imaginar como seria o mundo se cada um acha que é de alguma forma? Eu quero que você imagine nesse momento sua vida como se fosse um carro numa estrada. O que seria dessa estrada se você não tivesse nenhuma lei para organizar seu percurso? Eu quero mostrar para vocês. Quem que vence nessa? Que vence o melhor? Segura na mão de Deus? Eu não sei se vocês perceberam, mas do que a gente tem na imagem, não há uma sinaleira, não há uma placa de pare. Lá no fundo tem uma faixa de pedestre, mas no resto não tem nada pintado nesse chão. Olha isso. É desesperador, né? Eu quero falar para vocês. Vocês quase bateram. Deu para entender, né? Pode tirar. A vida, pense que você é como um carro numa estrada. A vida de muitas pessoas é igual essa estrada. É cada um no seu tempo, na sua vontade e no seu momento.
Mas Deus não deixou a nossa vida para ser vivida dessa forma. Deus é um Deus extremamente organizado. Só que para nós entendermos a organização que Deus estabeleceu, nós precisamos primeiro entender se Deus é bom ou não. Pergunto para vocês, as leis de trânsito são boas? O que vocês acham? Hã? Quantos aqui acham que lei de trânsito é bom? Muito bem. Quantos aqui acham que o emplacamento na cidade é bom? Tá bom. A palavra do Senhor em 1 de João 3,4 disse: qualquer que comete pecado também transgrede a lei, porque o pecado é transgressão da lei. E nós vamos falar de leis de trânsito. A nossa vida espiritual, que é como uma estrada, tem leis de trânsito, que são muito mais do que normas, e sim formas de cuidado e proteção. O primeiro que precisa mudar na nossa perspectiva com relação à palavra de Deus e seus estatutos é que eles não são leis que nos maltratam. Elas são formas de cuidado e proteção. Se nós olharmos a lei de Deus como punição, como castigo, nós dificilmente entenderemos o coração amoroso de Deus. Se nós olharmos desde o desenho correto, nós podemos ver como Ele é bom e bondoso. Então, chegou a hora de testar os meus queridos motoristas nessa sala. Quantos tipos de cores de lei de trânsito temos? Hã? Lilian, eu não te vejo. 3. Muito bem. Existem 3 cores, 3 condições de placas. A primeira é a vermelha. As placas vermelhas são de regulamentação. As placas vermelhas dizem: você faz ou faz. Se você não fizer, é crime e além de crime está bem lascado. Certo? A segunda qual é? Laranja. As laranjas, elas nos sinalizam de algum evento incomum na pista. Tipo assim, houve derrube da montanha, ela vai avisar isso. E a terceira são as amarelas, que elas são chamadas de placas de alerta. Elas dizem perigo, mas não disse não passe. A vermelha vai dizer não passe. A amarela vai sugerir que aquele lugar é perigoso e você precisa ter atenção. Certo? Então, você encontra todas elas na Bíblia. Muitas pessoas, quando estão na procura da vontade de Deus, abrem na Bíblia como um manual de sim e não. Posso fazer? Não posso. É como se você só estivesse buscando na Bíblia ou um sinal de pare ou a sinaleira vermelha. Mas, gente, isso aqui é maravilhoso. Você tem tudo que você puder imaginar nessa palavra para direcionar a sua vida. Então, vamos lá. Que sinal é esse? Hã? Não entendi. Permitido retornar ou é um sinal de conversão? Você pode converter naquele lugar.
A Bíblia nos fala de vários momentos em que torna-se necessário converter. Tiago 5, versículo 19 e 20 disse: Meus irmãos, se algum de vocês se desviar da verdade e algum outro ser de volta, lembre-se disso. Quem converte um pecador do erro do seu caminho, salvará a vida dessa pessoa e fará que muitíssimos pecados sejam perdoados. Também ele nos disse: por isso diga ao povo, assim diz o Senhor dos Exércitos, voltem para mim e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. A Bíblia nos fala em vários momentos da importância da conversão. Não é simplesmente um sim ou um não. A Bíblia, ela nos dá informação tangível de por que é tão importante ou não fazer uma respectiva coisa. Se eu entendo que isso aqui, como Bíblia, é um manual de procedimento e conduta, esse aqui também é meu manual para entender quais foram os limites estabelecidos por Deus. Até onde eu vou ou até onde eu não vou. Até onde Deus permite que eu vá e até onde Ele não permite que eu vá. Esse aqui todos conhecem. Está em 2 de Crônicas 7:14. Se meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar, buscar a minha face e se afastar dos seus maus caminhos, dos céus eu ouvirei, perdoarei o seu pecado e curarei a sua terra. Ele está dizendo, se vocês que vão por um caminho voltarem a mim e me ouvirem, eu perdoarei seus pecados e curarei a terra. O Senhor nos dá instrução específica na Bíblia de em que momentos nós precisamos retornar. Mas também há outro sinal. Qual é esse aqui? De peso. Seja mais específico. Balança anal. Limite de 10 toneladas. Vocês vão rodar na prova da escola. Limite, gente, de 10 toneladas. O que quer dizer? Dá para carregar peso? Dá. Mas naquele lugar só dá para carregar peso até 10 toneladas. Igual Deus faz conosco. Ele disse, sim, filhos, vai ter dias em que vocês vão carregar peso. Mas, qual é o limite que ele falou? Disse assim, lança o teu fardo sobre o Senhor e Ele te sustentará. Jamais permitirá que o justo seja abalado. Esse é o limite. O limite do Senhor não é que tudo ia ser cor-de-rosa. Ele ia ser, você vai carregar peso, mas até o limite. Ele também disse, venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. E finaliza dizendo, portanto, humilhem-se debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os exalte no tempo devido. Lancem sobre Ele toda a sua ansiedade, porque Ele tem cuidado de vocês. O que quer dizer isso? O Senhor disse, eu não tenho problema de você se sentir ansioso. Você vai se sentir ansioso. Mas Ele disse, lancem sobre mim a sua carga. Se submetam debaixo da minha vontade e eu vou cuidar da sua ansiedade. Por que eu estou fazendo isso graficamente? Porque nos últimos tempos se levantou uma geração de crianças bebedoras de leite que querem respostas rápidas
para aquelas soluções que eles não têm resposta. Tem pessoas que amam quando tem culto de profecia, porque querem que alguém diga o que fazer, para onde ir, como criar seus filhos, como falar com eles, como agir nos negócios, e esqueceram que a palavra do Senhor tem orientação e indicação para todas essas coisas. E está aqui. E ele disse: eu quero dar a vocês, que são meus filhos e que clamam a mim. O que significa isso aqui? Proibido seguir. O que mais? Não. Sentido proibido é o nome desse sinal de trânsito. Sentido proibido. Essa vai aqui. Não, essa vai aqui. A palavra de Deus, ela nos orienta em que momentos nós precisamos parar e continuar nessa devida direção. Ele disse que o impio abandone seu caminho e o homem mau os seus pensamentos. Volte-se para o Senhor, que terá misericórdia dele. Volte-se para o nosso Deus, pois ele perdoará de bom grado. Ele está dizendo: não siga, retorne. Que não permaneça naquilo que está fazendo. E continua a dizer, e em outro versículo disse: em seu coração o homem planeja o seu caminho, mas o Senhor determina os seus passos. Essa é a instrução bíblica. Em seu coração o homem planeja, mas o Senhor determina os seus passos. Sabe o que acontece quando o Senhor não faz o planejamento que você queria? Você se frustra e fica bravo com Deus. E você vai a Deus e diz: Senhor, mas eu tinha planejado todas as coisas, por que o Senhor está permitindo isso? E Deus simplesmente vai falar para você: porque você planeja, mas eu determino. Mas quando você não conhece a palavra, esse tipo de respostas abalam seu chão, porque você não conhece quem é seu Deus. A Bíblia, ela é a instrução de todos os limites que você precisa. O que significa isso aqui? Ninguém. Alerta, muito bem. Alerta. Ela é amarela, é uma opção. Não é uma regulamentação, ela é uma opção. Ela está dizendo: se liga. E a Bíblia fala sobre isso. Disse, Lucas 12 fala: visto que milhares de pessoas se aglomeraram a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a dizer, antes de tudo aos seus discípulos: cuidado com o fermento dos fariseus. Cuidado, alerta com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Não há nada encoberto que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido. Muitas vezes, muitos de vocês fazem o plano. E a diferença desse sinal, Deus dá passe livre. Você vai nos planos. Deus determinou que isso era. Mas você está passando tempo com Deus e Ele disse: cuidado. Cuidado, não faça isso. Eu vou contar uma história que eu acabei de lembrar, mas ela vai funcionar sobre isso. Todos conhecem a minha amiga Renata. O filho da Renata ficou doente há um mês atrás. Tudo parecia indicar que era bronquite, né?
bronquite, gripe e tal. Ela levou no pediatra, o pediatra fez a receita de gripe, com todos os antitérmicos, com todos a medicação de dor, etc. Quando ela subiu no carro, ela ouviu a voz do Espírito Santo. Cuidado. Ele disse, não dá medicação para o teu filho. Ela tinha acabado de sair do pediatra, da farmácia, estava com tudo na mão. E o Espírito Santo fala, cuidado, dá um sinal de alerta. Não faça isso. Ela falou comigo, ela falou com a Deise, eu não estou entendendo, eu sei que eu me preocupo. E ela estava levando por um lado de, eu já entreguei isso, enfim. Mas esse não era o problema. O problema é que João estava com dengue. E se vocês sabem, com dengue, não é qualquer coisa que pode se tomar em termos de medicação. O que Deus estava fazendo era protegendo o filho da Renata, enquanto ela confiava no limite do Senhor. O Espírito Santo está continuamente acendendo esse sinal na nossa vida. Mas nós estamos nessa, querendo o planejamento dos nossos próprios caminhos. E é por isso que nós nos frustramos com o Senhor, porque sentimos que Ele não tem cuidado de nós. Porque a nossa percepção é tão pequena com relação à grandiosidade de Deus, que confiar nele se torna muito difícil. Em 1 de Timóteo, capítulo 4, nós também encontramos. O Espírito diz claramente que Aí que eu me empolgo e meu português não sai. Vamos de novo. O Espírito diz claramente que nos últimos tempos, alguns abandonarão a fé e seguirão espíritos enganadores e doutrinas de demônios. Tais ensinamentos vêm de homens hipócritas e mentirosos que têm a consciência cauterizada. O que é que ele está dizendo? Cuidado, alerta. Vocês saem atrás de qualquer palavra bonitinha que falam para vocês e de qualquer ensino enganoso. Cuidado. Só que para você identificar qual é o ensino enganoso, você tem que conhecer o quê? A palavra do Senhor. Nós terminamos hoje na escola bíblica todo o contexto do Velho Testamento. E a Marcinha, quando estava dando seu feedback, ela falou, como foi que você falou? Agora eu entendo. Agora eu entendo de que o Velho Testamento trata. E então, estávamos no louvor, e no louvor estava falando o leão da tribo de Judá. Não, o leão de Judá. Aí eu olhei para a Marcinha e ela falou, agora eu sei de que estão falando. Porque ele não é o leão de Judá por causa de uma tribo. É muito mais profundo que isso. E escutar de alguém dizendo, agora eu entendo. Quando você não entende a palavra do Senhor, qualquer ensino, qualquer verdade, qualquer orientação, você vai atrás dela. E o que o Senhor disse é, cuidado. Mas também ele disse, pais, no plural, não irritem seus filhos. Antes, criem-los segundo a instrução e o conselho do Senhor. Então, nós, como pais, com um discurso bonito de limites, aprendemos a dizer não para os nossos filhos o tempo todo. Fica quieto, não incomoda, não fala, fica no seu lugar, está errado. E aí vem o Senhor e diz, cuidado, não irrite seu filho. Se a palavra do Senhor disse, pais, não irritem seus filhos, é por quê? Porque os pais irritam. Porque talvez os pais perdemos a medida. Porque talvez os pais encucamos com coisas que não deveríamos ter encucado. E ele disse, cuidado. Examine, cuidado.
E em 1 de Pedro, capítulo 5, diz: pastoreiem o rebanho de Deus que está aos seus cuidados. Olhem por ele, não por obrigação, mas de livre vontade, como Deus quer. Não façam isso por ganância, mas com o desejo de servir. Não hajam como dominadores do que lhes forem confiados, mas como exemplo para os rebanhos. E aí ele diz: cuidado, discipuladores, pastores, líderes, cuidem, sirvam, cuidem de não se perderem nisso e aquilo. A Bíblia, ela nos dá instrução sobre todas as coisas. E ele nos diz a forma certinha de nós procedermos. E no nosso último teste de trânsito, qual é esse aqui? Alguém já falou, mas eu não ouvi. Alguém já falou porque eu ouvi? Isso. Pista escorregadia. Esse não vai ter na Bíblia. Gente, o Henrique, quem não conhece Henrique faz parte da nossa igreja, ele me ajudou a fazer tudo isso. Aí eu dei a ideia, mas eu não tinha escrito a pregação. Porque a verdade, eu estava um dia no culto e do nada Deus me mostrou todos os sinais de trânsito. Aí eu contei para ele topou, isso foi antes de viajar. Aí ele me escreve: eu só acho que você não deveria usar sinais de trânsito comum. E eu, tá bom. Aí eu fui atrás dos mais estranhos que eu achei. E o bom é que os mais estranhos têm na Bíblia. Então, se os estranhos têm na Bíblia, como de toneladas, o simples você acha facinho. Pare, quando parar, isso você acha. Mas, a pedido do meu amigo, fomos atrás dos estranhos. Então, o que fala sobre pista escorregadia a palavra do Senhor? O Salmo 73, versículos 1 e 2, disse: certamente, Deus é bom para Israel, para os puros de coração. Quanto a mim, os meus pés quase tropeçaram. Por pouco, não escorreguei. Sinal amarelo é o quê? Atenção, alerta. E a palavra do Senhor disse, nos dá exemplo do salmista escrevendo: o meu pé quase tropeçaram, por pouco não escorreguei. É um sinal que disse: cuidado, você pode escorregar. Cuidado, você pode tropeçar e precisa estar alerta. Depois disse: até que entrei no santuário de Deus e então compreendi o destino dos ímpios. Certamente os pões em terreno escorregadio e os fazes cair na ruína. Quando o ímpio não entende seu caminho, ele escorrega, cai e seu caminho é de ruína. E está escrito na palavra do Senhor. Deus nos dá instrução e ela é fonte de sabedoria e nos ensina, sim, quais são os nossos limites como discípulos de Cristo. Se você entender o que Deus delimitou na sua palavra como limite, você não vai ter nenhuma dificuldade para levar isso nas seguintes áreas, nas seguintes esferas de relacionamento. Sabe qual é o problema do conceito limite desde um olhar secular? É que ele começa no meio. É tipo, cuide dos seus filhos, fale não, fale até onde ir, mas tudo do meio em diante. Mas a base de fundamento do limite é Deus. Ele é a nossa base, dele que vai passar para as nossas esferas de relacionamento até isso chegar a todo lugar. Nós não podemos esquecer que a base da nossa fé é Cristo e a sua palavra. Essa é a base da nossa fé. Não adianta, meus queridos, vocês comprarem um monte de livros. Se o que permeia toda a sua leitura não for
avaliado e peneirado através da instrução da palavra do Senhor. Então, o que eu preciso para ter acesso a uma vida dirigida por Deus? Já entendimos que os limites, Deus gosta. Não são para punição. Eles são para proteção e cuidado da nossa vida. Aprendimos que eles aparecem ao longo de uma estrada da mesma forma que leis de trânsito aparecem conforme você vai dirigindo. Vai ter tempos talvez que você não precisa deste sinal, mas do nada ele pode aparecer para você. Ou o Senhor começa a alertar sobre o peso que você está carregando. E ele disse, para e descansa em mim. Então isso aqui vai aparecer ao longo da sua vida. Mas o que fazer? Como viver essa vida dirigida por Deus? O primeiro é com humildade. O orgulho é uma das maiores barreiras para entender o limite de Deus, já que demanda que você abra mão, e eu também, da nossa própria vontade. O que nos impede de viver o limite de Deus é que eu quero viver a minha vida. É meu mundo, minhas regras, é minha percepção de vida, eu vou. Então é sim necessário um espírito humilde que nos leve a reconhecer cada vez que ultrapassamos um limite ordenado por Deus. A pastora Alice, semana passada, ela falou com um olhar de integridade, mas ela falou às vezes que o Espírito Santo dá sinal em nós que fizemos uma coisa que não agradava a ele. E é o mesmo princípio para limites. Você vai ultrapassar, eu ultrapasso limites. Mas o espírito humilde, ele aparece quando, ao sinalizar do Espírito Santo, você recua e reconhece que você ultrapassou uma fronteira que não deveria ter ultrapassado. É preciso humildade no nosso espírito. Porque a palavra do Senhor disse que o orgulho precede a queda. O orgulho, o achar que nós sabemos mais do que Deus e do que a sua palavra, nos impede de viver uma vida que vai chegar até o ponto final. Também nós precisamos ter um espírito ensinável. Assim como o aluno investe tempo para passar na prova da autoescola, gente, demanda tempo, ele tem que decorar todo esse negócio. Assim como você investe tempo para entender os limites da estrada, é necessário investir tempo no estudo da palavra de Deus, que é nosso manual de ensinamento. Com um espírito ensinável, próprio para mudar cada vez que seja necessário. Se nós não dedicarmos tempo para conhecer Deus, sua palavra, dificilmente nós vamos avançar e crescer como discípulos de Cristo. Se nós não tivermos estrutura na nossa vida para alimentar-nos do que Deus quer dar, nosso corpo vai continuar somente suportando leite. Eu sou mãe, mas eu não sei quase nada de bebê. Mas eu entendo que uma das coisas que faz que um bebê não possa comer logo que nasce é porque seu estômago e seus intestinos não suportariam, certo? Estão certos? A única coisa que faz suportar é o amadurecimento. É que se você coloca, eles não podem ver. Não tem problema. Gente, vou fazer um spoiler. Não tem messinha, porque eu pedi para eles não colocar messinha. Mas eles são maravilhosos da mordomia, tá? Hashtag seja mordomo na igreja. Mas é que aí ia atrapalhar a visão das plaquinhas. Agora deixa eu tomar água para poder botar no chão. Pastor Cláudio, está aqui? Entendedores entenderão, né? Tá aí? É preciso meditar na palavra do Senhor. Deixar que ela vá
solidificando nosso corpo para que cada vez nós possamos ter alimento novo. Eu não sei como Deus inventou a Bíblia, mas a Bíblia é um negócio assim muito legal. Ele tem versículos novos cada vez que você lê. É um treino assim que não dá para entender. Você disse, não, eu já tinha lido esse capítulo, mas isso não estava. De verdade, quem já leu várias vezes a Bíblia sabe. Não, alguém inseriu esse versículo novo na minha Bíblia. Porque quanto a gente mais amadurece no compreender a palavra, mais nos é revelado. Então, mais sólido pode entrar. Então, talvez hoje você tenha dificuldade. Permaneça. Nathalie, eu não entendo o que eu leio. Permaneça. E entra na escola bíblica. Hashtag fica a dica. Mas vocês também têm cursos. O leque, todos, se você é membro, é porque você já passou pelo leque. O leque, gente, é Bíblia. Nós falamos isso para vocês na primeira aula. É Bíblia. Ela dá o fundamento da nossa fé. Pare e volte e dedique tempo a entender. E por último, mas não menos importante, é preciso renunciar aos seus direitos. A verdade de Deus só será nossa verdade quando abrirmos mais. Vamos de novo. A verdade de Deus só será a nossa verdade quando abrirmos mão. É muito difícil falar isso. Quando a gente abrir mão do que acreditarmos é o nosso direito. É preciso que a gente diminua para que ele cresça. É preciso dizer, Senhor, eu acho que tenho direito, mas se a tua percepção é diferente, eu quero confiar nela. Eu não sei porque a Lu colocou hoje no louvor a música da justiça. Eu acho que eu não tinha ouvido ou não tinha reparado na letra. E é um clamor por uma igreja querendo que a justiça do Senhor seja estabelecida no nosso meio. Sabem, esse é um dos conceitos mais difíceis de ser vivido. Porque a justiça do Senhor é santa e complexa demais para nós conseguirmos entender. Porque nós, quando ouvimos justiça, ouvimos um igual, a que eu me dei bem e que tudo seja feito segundo o meu desejo. E se não for? Gente, pedir a justiça de Deus é um pedido que deve ser feito com muito temor. Porque você vai também sacrificar sua vida nesse meio. Porque ele vai dizer, está disposto a abrir mão do seu direito? Nós não poderemos viver a proteção de Deus, o que Ele quer para nós. Não tem como. Se nós não estivermos dispostos a dizer, Senhor, eu confio em Ti. E eu abro mão do que eu acredito para que o Senhor estabeleça a sua direção na minha vida. Nós não podemos viver a vida como esse vídeo que eu mostrei para vocês. Que vençam melhor. A lei do mais forte, mais esperto, que for mais rápido. Talvez o que se dá melhor nesse é o que tem um ônibus, porque é maior, ou os pequenininhos vão ficar com medo. Não tem como você viver a vida. Até tem. Eles conseguem, não sei como. Até tem. Mas você quer isso? Ou você quer dizer, não, Deus. Eu entendo que ser seguidor teu é me encaixar sobre uma direção. Tem uma trend rolando no TikTok que fala assim, tudo que eu não pude fazer por ser filho de crente. E são jovens adolescentes contando todas as coisas que não puderam fazer porque tinham nascido num lar cristão. E
Você sabe, né? Eu nasci em um lar cristão. Mas, e eu já falei essa história aqui várias vezes. Eu nunca senti isso, que eu estava sendo proibida. Porque, de fato, meus pais nunca proibiram. Meus pais me ensinaram o que Deus pensava sobre isso. Não deixaram mais severo do que Deus deixaria. Deixaram na medida certa. Teve coisas que eu vivi na mão dele, mas eles permitiram que eu vivesse. Então, eles não me promoveram a raiva, porque eles me acompanharam. Então, às vezes, nós como pais queremos colocar um limite mais rígido do que Deus deixou na sua palavra. E às vezes mais frouxo do que Ele deixou. E nós só saberemos a medida se nós conhecermos a palavra. Porque se você instruir o seu filho no caminho do Senhor, conforme ensina a sua palavra, seus filhos vão amar Deus e não vão rejeitar Deus e a igreja. Mas é preciso ter a sabedoria estabelecida por Deus. Tem pessoas que estão mais preocupadas em ir atrás de um profeta para que ele lhes garanta que seu filho não irá se perder. E acontece. Tem pessoas indo para cultos de profecia, só querendo ouvir de um profeta que nada acontecerá com seu filho. Não foi a instrução que Deus nos deixou. Como eu já falei para vocês, a profecia, ela surge na igreja para a edificação da mesma. Ela não é para divinação de sorte. Mas aqui, a instrução sobre como andarmos na verdade. Isso e mais um sinfim de coisas. Ela nos dá instrução de como administrar as finanças da nossa casa. Ela dá instrução como você ser um bom líder, como gerenciar um grupo. Ela nos dá instrução de como falarmos e como resolver problemas com outros. Ela nos dá instrução de como nos aproximar de Deus e ter uma vida de maior profundidade com Ele. Não há nada que você precise de Deus que não esteja naquilo que Ele já estabeleceu. Não inventem muita moda. Adera na moda que está funcionando desde a época antes de Cristo, que era ler e meditar na lei do Senhor. Vou pedir para vocês ficarem em pé. Eu sei que dói, mas nós muitas vezes precisamos reconhecer que nosso orgulho nos faz crer que sabemos mais do que Deus. Se você tem agido na sua própria vontade e na sua própria sabedoria, você precisa pedir perdão ao Senhor. Se você tem tido problemas com seus filhos, mas na verdade você não leu a Bíblia para instrução, e você apertou muito a mão, e sua mão pesou sobre seus filhos, mais do que Deus ensinou na sua palavra, você precisa pedir perdão. Se você tem dificuldade para pedir para Deus que direcione seu caminho, ou quando Deus falou com você que esse caminho não era para seguir e você foi desobediente, é dia de arrependimento. E você pode ouvir aqui ou fazer isso na sua cadeira. É uma decisão muito pessoal de você não fazer igual. Mas um cristão, discípulo de Cristo, vive sabendo que está protegido no limite estabelecido por Deus. Senhor, eu te agradeço porque Tu és bom. Senhor, a Tua palavra, ela tem a medida certa. A Tua instrução tem a medida certa. Senhor, eu quero orar para que toda falsa crença, Deus, que Teus limites e Teu ensinamento é cruel, é triste, é pesado, seja cancelado no nome de Jesus. Senhor, muitas pessoas cresceram ouvindo que Tu és um Deus severo que castiga. E hoje, ao ouvir
que há instrução de proteção. Há muita dificuldade de ver isso, Senhor. Eu te peço que novas crenças sejam estabelecidas nesta manhã. Que Tu és um Deus bom, um Deus generoso. Um Deus que dá instrução, que dá caminho. Um Deus que disse: amado, eu quero que tu sejas prosperado em todas as coisas e que tenha saúde, assim como prospera a tua alma. O desejo do Senhor para todos vocês é que você seja próspero e viva em abundância em todas as áreas da sua vida. Mas muitos não têm conseguido viver isso, porque caminham segundo a sua própria sabedoria e esquecem a lei do Senhor. E pode ser que você não saiba como, mas se você quiser hoje fazer um pedido: Senhor, eu quero romper com isso, eu quero conhecer a Tua palavra, eu quero Te conhecer, eu quero sair da mesmice, eu quero avançar. Eu quero convidar você para vir aqui, para que nós possamos orar para você, mas mais do que isso, buscar como ajudar você a que possa permanecer na busca do Senhor. Que pessoas que entendem que precisa de um arrependimento maior porque não tem cumprido com as leis estabelecidas pelo Senhor, eu também vou pedir para que você venha aqui à frente. Senhor, nós Te pedimos nessa manhã que pessoas que lutam, Deus, com uma dificuldade para meditar na Tua palavra, para ler, ou quando leem, Senhor, o sentimento é que não faz sentido, que é difícil, que surge uma nova geração, Senhor, de pessoas que meditam na Tua palavra e têm o desejo de Te conhecer. Eu Te peço, Senhor, que no interior da igreja surja um desejo pela busca pela Tua presença e a Tua vontade, Deus. Levanta a igreja, Senhor, para viver segundo a Tua direção. Se você não está em nenhum desses grupos, eu quero pedir que você levante um clamor pela igreja do Senhor, não somente a Ágape, a igreja do Brasil, a igreja nas nações da terra. Nós precisamos que se levantem intercessores, que orem para que as igrejas voltem a meditar na lei do Senhor, a conhecer a palavra, a querer ouvir o que Deus tem para nos ensinar. É tempo em que a Bíblia foi deixada de lado, a verdade do Senhor foi deixada de lado, e é uma igreja andando pela sua própria prudência. Senhor, nós clamamos pela igreja. Senhor, nós Te pedimos perdão por cada vez que a igreja negou, negligenciou a Tua palavra. Senhor, nós oramos para que se levante uma geração, Senhor, como Esdras, que desejava meditar na palavra do Senhor. Eu oro, Deus, para que essa geração esteja disposta a bater de frente, Senhor, não querendo negociar Teus princípios e Teus valores, mas, Senhor, que seja feito da forma que nos foi ensinada, Deus, não com julgamento, não condenando, não destruindo, e se mostrando, Senhor, a verdade que há em Ti. Senhor, nós clamamos por um levantar de uma geração
que medita na palavra do Senhor. E eu oro por isso, Deus, no nome de Jesus. Te agradecemos pela fé, Senhor, porque cremos que Tu estás fazendo e cremos que Tu és bom. Nós oramos por isso no nome de Jesus. Amém e amém. Igreja, que seja uma semana abençoada, que o Senhor esteja com vocês, que vocês possam ser luz. Se há alguém aqui que disse eu quero, mas eu não sei como estudar, eu não sei como avançar, venha falar com algum de nós, que nós queremos ajudar vocês. Que Deus abençoe vocês, que Ele acompanhe e Ele esteja à frente em tudo que vocês fizerem. Amém? Enchendo as taças até que